Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis. A gente teve o quarto dia do Australian Open, algumas partidas de segunda rodada acontecendo, as outras vão acontecer amanhã e hoje à noite também. E assim, os jogos legais, a gente teve o Novak Djokovic, teve um belíssimo jogo contra o australiano Alexei Popper em 4 sets de alto nível de tênis. Se salvou no terceiro set, quase que vai 2 sets a 1 atrás, né? É aquele momento que o Djokovic cresce e eu acho que o Popper também dá uma encurtada de braço, né? Tipo, imagina também por cabeça do cara, jogando contra o maior campeão da história do torneio, em casa. Não deve ser também tão fácil de administrar isso, né? Mas jogou bem e a gente também teve algumas eliminações que são interessantes de serem comentadas, né? Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa live. O primeiro jogo que abriu a segunda rodada foi Jannik Sinner contra o Jessen de Jong, né? Tenista que venceu do Felipe Miligene no qualificatório, passou na primeira rodada, mas aí enfrentar o Sinner é outro nível de tênis, né? E o número 4 do mundo voou, triplo 6-2, atropelou o tenista holandês e avança a terceira rodada jogando um grande tênis. Sabe quem tá jogando um tênis absurdo também? Alex de Minaur, vivendo o melhor momento de sua carreira e olha, pelo visto, jogando tênis para se consolidar no top 10, hein? Porque o que ele jogou contra o Matheus Arnaldi não é brincadeira, não. A gente tá falando do número 41 do mundo e o Alex de Minaur vence 6-3, 6-0, 6-3. Repito, 6-3, 6-0, 6-3 contra o Matheus Arnaldi, que é um ótimo tenista, ele não é fraco. Então, o de Minaur está jogando muito bem. E aquele negócio, ele é extremamente rápido, ele é extremamente competente assim para direcionar golpes, tem um ótimo ball placement, não tem um buraco na questão de backhand forehand. O grande problema do de Minaur era sustentar a intensidade, ele ter uma boa definição e ele está tentando usar agora a inteligência para encurtar os golpes, né? Tentar entrar mais dentro da quadra para cortar o tempo de reação. E ele melhorou um aspecto que era muito ruim do jogo dele, que era o saque. O saque dele machucava pouco e agora ele tem usado mais o saque kick, o melhorado a técnica e ganhado mais pontos dentro do seu serviço. Então, isso é um ponto positivo aí para o Alex de Minaur, que vai se consolidando cada vez mais como um dos tenistas entre os 10 melhores do mundo, né? E a gente também teve Sebastian Baez ganhando de Daniel Galan, jogo que o Baez vence o primeiro set 7-5, depois o Galan faz 6-2, mas aí para frente o Baez vai lá 6-2, 6-4, boa vitória do tenista argentino. O Cobolli, tenista italiano que veio do qualificatório, vai para a terceira rodada, venceu o Pavel Kotov, tenista russo, por 3-1, 7-5, 6-3, 5-7, 6-2, grande vitória aí para o tenista italiano que vai subir bastante no ranking chegando à terceira rodada. A gente teve Luca Van Ness eliminando o Lorenzo Musetti, né? O Musetti também é aquela clássica Coca-Cola de 3 litros, né? Chega no meio da partida, acaba o gás, né? Porque assim, perde o primeiro set 6-3 e depois consegue vencer 6-3, 7-5. Mas já o terceiro set foi 1 hora e 2 minutos de jogo e dali pra frente o Van Ness começou a sobrar fisicamente, né? A gente tá falando, por exemplo, de enfrentar os jogadores do top 10, né? Que esses normalmente estarem acostumados a jogar partidas assim longas, né? E aí sobram fisicamente. Não, então ele sofreu fisicamente contra o Van Ness porque o QI de esportivo do Musetti é baixo. Ele joga numa intensidade alta o tempo todo. Numa melhor de 3 funciona. Numa melhor de 5 ele até agora não entendeu e acontece esse tipo de coisa. E é outro tenista talentosíssimo e estagnadíssimo também. É um Denis Shapovalov italiano, também bate o backhand com uma das mãos. A diferença é que ele é destro, né? Muito talento, mas não sendo aproveitado da maneira adequada. Levar um 6-3, 6-0 para encerrar o jogo também não dá, né? E a gente também teve Karen Khachanov contra o Kovacevic, né? O Khachanov deixa um set pelo caminho, mas vence bem, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3. Uma coisa que não dá para dizer do Khachanov é que ele não tem regularidade, né? Ele consegue manter um bom padrão de resultados. Ele era para estar no top 10 se não fosse aquele período que ele não jogou de Roland Garros até o US Open, ele não pôde jogar o Wimbledon, nem os Masters 1000 também dos Estados Unidos. Então, assim, o US Open chegou completamente sem ritmo, agora jogando melhor. Karen Khachanov consegue uma boa vitória contra o tenista americano que vem mostrando qualidades, né? O Taylor Fritz sofreu uma barbaridade na primeira rodada, mas agora o amigo estava irritado, né? Ele não queria ficar muito tempo em quadro. 1 hora e 28 para vencer o Gaston, 6-0, 6-3, 6-1. Mas sabe o que eu gostei do Fritz? Agressivo, né? Eu não gosto do Fritz tentando jogar como se fosse o Djokovic, tentando induzir o adversário ao erro, né? Porque esse não é o melhor jogo dele.
ele tem que meter a mão na bola, ele tem um baita de um forehand, né? Ele mete a mão naquela bola, faz a bola dar 150 km por hora com uma facilidade absurda. E assim, ele ganhou em John Wells partindo pra cima, entende? Ele tem bom contra-ataque, tudo isso, mas ele tem que ser agressivo, ele tem que ser ofensivo. É o jogo que faz ele ganhar jogos, né? Quando ele fica cadenciando demais, não acho que funcione. Não pessoalmente, assim, com vários dos atletas que a gente está vendo, e não tem essa capacidade do Djokovic de mexer bem o atleta, induzir ele ao erro, essa variação. Ele tem que ser mais agressivo e partir mais para ignorância mesmo. E ele fez isso muito bem contra o Gaston. 6-0, 6-3, 6-1. Fabiano Marozan, eu falei que ele ia ganhar do Cerúndulo. Eu falei e ele ganhou. 7-6, 6-4, 6-2. Olha, repito, Cerúndulo tem um saque ruim, ele não vai ser bem sucedido no tênis, pensando nos objetivos maiores. Bem sucedido ele é, 21 do mundo, chegou a ter seus momentos, mas ele não vai conseguir o sucesso que ele deseja enquanto não melhorar esse saque, né? É realmente, assim, frustrante ver um tenista que tem tanta dificuldade com um aspecto que é até básico no tênis. E assim, ele não consegue ter uma boa técnica de saque, essa é a verdade, porque não é que ele tem pouca força, né? Ele tem potência no fundo de quadro, ele tem velocidade de forehand, de backhand, isso é legal, mas chega na hora de sacar, é difícil ver ele sacando a mais de 200 km por hora. Eu vou dizer, a Sabalenka saca mais forte do que o Cerúndulo, né? E a gente também teve o Ben Shelton contra o Christopher O'Connell, joguinho chato, o O'Connell joga direitinho, o tenista bem correto. E assim, né, o jogo começou a ficar complicado depois de 2 sets que o Shelton dominou, 6-4, 6-1, mas no terceiro set o O'Connell fez 6-3 e no último set foi para tie break. O O'Connell estava jogando um nível alto, né? Mas a verdade é que a gente viu ali o Ben Shelton se recuperando, chegou a estar quebra atrás do Christopher O'Connell. Então assim, boa vitória aí pro Ben Shelton, mas de qualquer maneira passa um tempo extra em quadra que nunca é legal pensando nas 2 semanas, né? Manarino não gosta de jogar 3 sets apenas, só quando perde. Então, mas quando ganha em Grand Slam tem que ser no drama, né? 5 sets, e assim, é nada mais Manarino do que isso. Faz um duplo 6-3, e depois ele sofre um 6-1, 6-2 do Munar, aí no último set 6-3, né? Maluquice a partida, mas no final o resultado veio, então o Andrea Manarino, 35 anos, chegando à terceira rodada do Australian Open. A gente também teve o Machak contra o Francis Tiafoe, vitória do tcheco em sets diretos, 6-4, 6-4, 7-6. Eu nunca engoli essa ideia de que o Tiafoe era o grande talento do tênis americano. Se eu tivesse que dizer, é o Sebastian Korda, e também não acho ele mais pronto. Ele chegou à semifinal de US Open, legal, tudo isso, mas nem por isso ele é um tenista melhor que o Taylor Fritz. Não à toa, as últimas confrontos entre os dois só dá Fritz. O Fritz ganha do Tiafoe com uma facilidade assustadora. Então assim, o Tiafoe ele tem um bom jogo, sim, ele tem um bom forehand, backhand, mas é aquele jogo ali, ele não tem variação, e quando não funciona é isso que acontece, né? Então boa vitória do Thomas Machak, estava jogando melhor e com méritos vence esse jogo 6-4, 6-4, 7-6. A gente também teve o Gael Monfils contra o Thomas Etcheverry. Não foi um bom jogo do Monfils, né? Teve chances, né? Teve um breakpoint ali para tentar empatar esse set, mas não aproveitou e acabou derrotado pela Argentina em um triplo 6-4. Né? Eu esperava um pouquinho mais do Gael Monfils, mas de qualquer maneira, assim, é legal ver ele ainda jogando, querendo competir e ele ter terminado esse torneio saudável. Né? O Etcheverry vai enfrentar o ídolo dele, Novak Djokovic, na próxima rodada, e 2 grandes vitórias contra 2 tenistas veteranos que já foram top 10. Andy Murray 3-0 e esse agora contra o Monfils também 3-0. O Tsitsipas, olha, a gente sentiu o cheirinho da pipoca, né, no segundo set, quando ele foi lá e basicamente foi quebrado quando sacava pro set, ainda teve que salvar 4 set points. Imagina o Tsitsipas dando o jogo da mão, chegando a sacar pro jogo ali e no final entregar o jogo, né? Quase aconteceu. Mas é aquela história, né? Ele perde o primeiro set 6-4, aí ele tem que se salvar no segundo set, que não foi fácil, né? A gente viu o Jason Thompson jogando bem, mas ele vence o tie-break ali 8-6, né? Precisou de 4 set points, mas conseguiu. Aí no terceiro set ele domina, mas no último set é aquele negócio, né? O jogo fica um pouco fora de controle e quase que o Jason Thompson força o quinto set. E se tratando do Tsitsipas e o mental, que não tá longe de ser um dos mais sólidos, esse jogo podia ficar bem perigoso. A gente teve Sebastian Korda e Quentin Halys, vitória do Korda em triplo 6-4, boa vitória, o Korda jogando melhor, tem estado mais sólido depois de uma primeira rodada que não foi bacana. Vamos ver o nível de tênis que ele vai apresentar nas próximas rodadas. O grande desafio do Korda é saber cadenciar o jogo às vezes e ficar saudável, né? Isso tem sido um problema. O Andrei Rublev é outro que também passeou, né? Triplo 6-4 contra o Christopher Eubanks. O Eubanks sabe sacar, né? Mas tem que aprender a devolver, né? Tipo, a devolução dele não é lá aquelas coisas, né? É um tênis que tem um pouco de dificuldade de sustentar nos pontos. Ele tava voando lá em Wimbledon, jogou um baita tênis, né? Teve aquele trabalho que ele deu pro Daniil Medvedev, né? Ganhou do Tsitsipas.
mas ainda acho que ele tem umas limitações. Saca bem, mas nos games de devolução, ele inclusive foi o pior do top 100 nas estatísticas, né? Em termos de como ele joga os games de evolução. E para encerrar o dia, a gente teve o Novak Djokovic enfrentando Alexei Popyrin. Eu falei que esse jogo podia ser difícil, o Popyrin saca muito bem, tem um grande forehand. E hoje, assim, dá de se dizer, a devolução do Djokovic apareceu muito pouco, né? Não foi o Djokovic do ano passado, que a gente está acostumado, né? E o Popyrin perdeu oportunidades, né? Porque, assim, o primeiro set, 6-3 do Djokovic, mas no segundo, 6-4 Popyrin, um destaque que isso para mim foi bem negativo, né? De pontos com mais de 5 trocas, foram 18, 14-4 para o Popyrin no segundo set. No terceiro, o Djokovic deu equilibrado, mas o Popyrin ainda ganhava os pontos longos. Não é a tendência do australiano, mas é uma amostra da evolução dele, né? Ele tá com backhand melhor, devolução melhor. O forehand saca ele sempre jogou muito bem, né? Mas esses golpes precisavam de uma melhora. E ele tem até melhorado também na questão de voleio. E ele é um cara que tende a usar mais saque e voleio na carreira, então é um cara que vem melhorando, vem evoluindo. E assim, né? Esse jogo quase que ia vir um 2-7 pro Popyrin. Com o saque que ele tem, o Djokovic assim, meio apático, podia ficar perigoso, né? Aquele tipo de jogo que tá aparecendo assim, bem desagradável, até pelo nível de tênis abaixo. Mas ele perde as oportunidades e o Djokovic cresce nas adversidades. Foi lá, fechou o terceiro set 7-6 com 7-4 no tie-break, um set de 1 hora e 13 de duração. E no final venceu 6-3, então vitória do Djokovic, 6-3, 4-6, 7-6, 6-3. Boa vitória para o tenista sérvio contra o Alexei Popyrin, que acaba tendo uma campanha pior que a do ano passado, mas em tênis jogado eu ouso dizer que ele mostra evolução. É que a diferença do ano passado é que ele jogou um tênis parecido com esse nível e ganhou do Fritz. Esse nível de tênis foi o suficiente para ganhar do Taylor Fritz. Do Djokovic, aí já é outra história, mas eu acho que ele tem que se apegar aos pontos positivos. E agora que ele vai entrar na maior parte dos torneios via chave principal pelo ranking que tem, ele tem que aproveitar e conseguir campanhas mais sólidas e somar os pontos para ir crescendo no ranking, né? E ele pode aproveitar também para ir bem nos grandes lances, visto que ano passado ele não teve esse destaque todo, exceção, obviamente, ao Australian Open, né? E assim, hoje, né, e amanhã na Austrália, né, a gente vai ter Mikkelsen contra Jiří Lehečka, Zepieri contra Cameron Norrie, o Klien da Eslováquia, ou Eslovênia, né, vai enfrentar o Alexander Zverev, Max Purcell enfrenta Casper Ruud, Tommy Paul enfrenta Jack Draper, jogo bem interessante, Nuno Borges contra Alejandro Davidovich Fokina, Jan Struff vai enfrentar Miomir Kecmanovic, Nagal vai enfrentar o Chang, né? Nagal, com G, é um tenista indiano, né? Lorenzo Sonego enfrenta Carlos Alcaraz, Hugo Humbert enfrenta Zhizheng Zhang, né? E assim, só pegar aqui, eu acabei pegando a WTP aqui, só a WTA quer dizer. Arthur Fils vai enfrentar o Talon Griekspoor, o Menzik vai enfrentar o Hubert Hurkacz, o Grenier vai enfrentar o Felix Aliassime, a gente também tem Grigor Dimitrov e Tazi Kokinakis, aí a gente tem Holger Rune e o Kazuks, e para encerrar o dia, Daniil Medvedev vai enfrentar Emil Ruusuvuori. Então vamos ver como o Medvedev joga essa partida, ele que em teoria é um dos favoritos, mas não teve um grande tênis na primeira rodada. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.